de Deus para o teu coração. Sabe, amado, eu tenho, assim, muita responsabilidade, pelo menos no meu caso, e creio que os demais, pelo menos da nossa igreja, de quando vir ao púlpito, saber que Deus vai falar com a igreja. E eu estou convicto, eu estou certo disso. Estou certo de que Deus vai falar no teu coração e de que esta palavra é uma palavra de Deus para o teu coração. Tudo que eu peço a você é desligue o teu celular, sabe aquele celular que fica aqui dentro? Esse aqui não é nem, o outro não é nem para entrar aqui dentro. Deixa no carro. Mas esse aqui dá, sabe? Desliga aí o teu celular da tua mente e vem aqui comigo. Vem comigo ao encontro dessa palavra que Deus vai falar aí no teu coração. Abra a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o versículo é o versículo 30. Mateus, capítulo 14, e o versículo 30. A parte C, a última frase desse versículo. E nós vamos nos ater nessa questão. Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima do contexto, mas eu quero ler para que você fique marcado no teu coração somente essa oração de Pedro. Senhor, salva-me. Amém? Só isso aí, tome o teu assento. Senhor, salva-me. Sabe, meu irmão, existem N situações, e eu tenho assim, eu estou convicto de que eu não vou conseguir concluir todos os itens. São 18 páginas. Não consigo ainda sintetizar. Mas até onde nós formos, eu tenho certeza de que Deus vai clarear no teu coração muita coisa. E a guisa de introdução, nós temos que entender uma questão. Onde foi que essa oração foi feita? Sabe, irmãos, é muito importante de nós nos congregar. Irmã Lourdes, muito importante. Nós virmos à igreja, e eu puxo por isso. Eu primo por isso, para que nós venhamos à igreja. E eu vou mostrar hoje para ti. Você vai sair daqui hoje convicto de que esse lugar é o teu lugar. Então, é muito importante que nós tenhamos um lugar para nós orar. Essa madrugada, nessas últimas 24 horas, da meia-noite de sábado até a meia-noite de sexta, eu estava prostrado aqui diante do altar, orando a Deus. É muito importante que nós tenhamos um lugar. Você deve ter um monte. Você deve ter um lugar aonde você está costumeiro a orar. Na beirada da tua cama. Eu tenho uma poltrona que eu ganhei da irmã Lúcia, e ela está no meu quarto, e eu oro lá. Se bem que, ultimamente, eu não tenho mais orado lá. Eu desço ao templo para orar aqui embaixo, sozinho. Aí, pelo menos, eu posso abrir o meu coração e manter os meus segredos da irmã Ana. Isso é muito importante. Agora, nós temos que entender, isso é um hábito muito bom, mas nós temos que entender que isso não pode se tornar, nós não podemos nos tornar, irmãos, um escravo desse hábito. Nós, seres humanos, eu tenho uma inclinação muito grande de transformar bênçãos de Deus em coisas ruins, em não saber handling, não saber manusear, não saber como lidar com as bênçãos de Deus. E aí então, nós temos que cuidar para nós não dizer assim, não, se não for na igreja eu não oro. Eu oro na igreja. Uma vez o camarada, quando eu disse que tinha que ser feito a oração no nosso grupo de louvor, não importa, tem que orar antes. Não, pastor, eu oro em casa. Mentira. Não ora nada. Uma pessoa que diz isso, não ora nem em casa.
meio complicado esse negócio, mas é a verdade. Eu não preciso orar antes de ensaiar, eu oro em casa. Isso não é verdade. Quando não faz isso aqui, irmãos, não faz em lugar nenhum. Então nós temos que cuidar para nós não tornarmos-nos vítimas dessa questão, de eu ter o meu lugar de oração e eu só orar lá. E esse texto, nesse contexto, você vai ver que essa oração de Pedro, ela foi feita num lugar complicadíssimo. Pedro estava afundando num lugar que ele conhecia, não é mesmo? Ele estava afundando num lugar que ele conhecia, ele ia morrer, ele ia perecer, e naquele lugar ele faz essa oração e o Senhor atende a ele. O que eu quero dizer? Onde quer que você esteja, no momento qualquer da tua vida, lá no teu trabalho, lá no teu posto de serviço, lá no banheiro do teu serviço, num banheiro público, eu acho que não tem lugar, não é? Pior, não importa aonde. O pastor Hélio René, para mim ir, porque eu não tenho muito tempo, o pastor Hélio René, ele trouxe um exemplo aqui, dessa questão de você orar o tempo todo. E o pastor Hélio René contou que um amigo dele estava numa situação complicada. Ele estava indo ao encontro de uma mulher que não era a dele. E aí o homem, uma pessoa, um homem de Deus, estava meio, sabe, aquela questão, aquele peso, aquela questão, será que eu vou, será que eu não vou, e tal, aquela coisa toda. E aí a mulher estava andando mais na frente e tal, subiu uma escadaria e ele ele hesitou em subir a escada. Estava meio parado, meio devagar, mas estava cedendo. A mulher lá de cima da escada disse: homem de Deus, vamos! E aí ele orou: eu sou um homem de Deus, me salva. E ele deu a meia volta e venceu a parada. Em qualquer lugar que você dobrar os teus joelhos, se você não puder dobrar os joelhos, em qualquer lugar que você clamar, em qualquer lugar que você levantar o teu coração ao céu, isso aí torna-se terra santa e o Senhor vai enviar o socorro. Isso aqui sabe, para você importar que oração, irmãos, ela tem que ser algo junto de nós, conosco, todos os momentos, todas as horas, em qualquer situação. Em qualquer situação. Mesmo que a situação que você... Preste bem atenção. Mesmo que a situação em que nós nos encontrarmos não é uma situação legítima. Mesmo que o inimigo coloque no coração de alguém, no meu ou no seu, no nosso, agora não adianta mais orar. É mentira dele. É mentira dele. Você pode orar sim. Em qualquer situação. Porque uma das questões que acontece, irmãos, é de que quando nós pecamos, e eu sei do que eu estou falando. Quando nós pecamos, agora não adianta mais no ouvido. Agora não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito. A Bíblia diz, no livro de Isaías, de que o Senhor não apaga o tição que fumega. Sabe o que é um tição? Sabe aquela velinha? O tição é o cordão da vela. Quando você apaga a vela, ainda sai aquela fumacinha. Se tem aquela fumacinha, e se essa fumacinha clamar, o Senhor vem ali e assopra para que o fogo volte. Nesse mesmo versículo, ele continua dizendo, para mostrar a misericórdia de Deus. Ele não apaga o tição que fumega. E ele nem trilha. Sabe o que é trilhar, Luiz? Sabe o que é trilhar?
Sabe o que é uma máquina trilhadora? Você pega o pé de milho com soca, com tudo, com a espiga de milho e bota naquela máquina, do outro lado sai farelo. Pega a cana, do outro lado sai um pó de cana para dar para a galinha comer. A cana quebrou, mas o Senhor não trilha. Ele amarra a cana, ele junta a cana, ele faz um curativo e sara a cana quebrada. A oração em qualquer lugar, ela é proveitosa. Enquanto tiver vida, tem salvação. Senhor, salva-me. E eu quero analisar alguns pontos contigo dessa oração. Você teve 3 pregações aí que você saiu daqui quase teólogo. Hoje eu quero diminuir. Hoje eu quero baixar bem, eu quero tirar da Bíblia para o teu coração. Olha aqui. A primeira questão que eu vejo nessa oração é o seguinte: quem orou? Por que Pedro orou? E onde Pedro orou? São 3 pontos que eu quero juntar e eu quero discorrer sobre isso. Quem orou? Quem é que fez essa oração? Pedro. Amado, essa oração de Pedro, quando eu mergulhei, quando eu fui buscar, pedi a Deus, e Deus começou a abrir, ela é um exemplo para mim e para você. Pedro. A proeminência de Pedro, irmãos, no Novo Testamento, ela supera todos os discípulos. Pedro, ele é mencionado 161 vezes no Novo Testamento. Nos 4 evangelhos, no livro de Atos, no livro de Gálatas, 1ª e 2ª de Pedro. 161 vezes Pedro é mencionado. Mas Pedro não era o discípulo amado. O discípulo amado era João. Sabe quantas vezes João é mencionado no Novo Testamento? 131. 131 vezes. Interessante. Pedro foi o homem que mais deu problema para Jesus. O homem que Jesus, como disse o presbítero Zias, Deus precisou de muito mais tempo para lapidá-lo, para deixá-lo no ponto. E Jesus foi para a glória e não viu o Pedro que ele queria ver aqui em terra. Pedro. Depois de Paulo, no Novo Testamento, Pedro é o cara. E mesmo assim, na sua época ainda, Pedro era o maior. Na época de Paulo, depois do Atos 9, aí então entra a era por causa da nossa igreja. Por causa da nossa igreja, a igreja gentia. Aí então entra Paulo. Mas enquanto a igreja era a igreja judia, a igreja israelense, Pedro era o homem. Então, em termos de Israel, Pedro era o homem proeminente. Pedro foi o maior. Pedro foi o mais comentado. Pedro, irmãos, Pedro, ele saía das nuvens e descia no inferno numa questão de segundos. Pedro era o temperamento de Pedro. Chega aqui, eu vou te mostrar como é que era o Pedro. O Samuel, ele vai ser, como eu aproveitar o brilho do Samuel hoje. O Samuel vai ser Jesus. Jesus, olha para mim, Jesus, calma. Isso. Pedro, irmãos, andava, Jesus na frente e Pedro andava, caminhava na sombra de Jesus. Pedro andava na sombra de Jesus. Para, Jesus. E aí Jesus parava e Pedro tropeçava em Jesus. Pedro estava coladinho de Jesus. Pedro estava nos pés de Jesus. Pedro era o homem mais próximo de Jesus. Muito embora a Bíblia diz que João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Mas sabe, irmãos, pela proeminência de Pedro, pelo ímpeto de Pedro, pela qualidade temperamental de Pedro, Pedro estava com Jesus o tempo todo. Obrigadão. Aonde Jesus estava, Pedro estava.
A Bíblia diz que todos iriam abandonar a Pedro. Mas Pedro foi até no pátio. João entrou, mas o Pedro ficou até no pátio. Talvez se Pedro tivesse fugido como os demais, Pedro não teria negado. Mas Pedro ficou ali. Abandonou Jesus porque ele negou. Mas Pedro estava ali. Pedro, o grande homem de Deus. Ele ora: Senhor, salva-me. Por que Pedro? Porque Pedro era o líder. Pedro era o maior. Qualquer coisinha que acontecia, fala com o Pedro. Vê com o Pedro. Pedro, fala para Jesus isso. Pedro, sabe, Pedro estava ali, ele era o cara dentre os 12. Era o Pedro. E aí então, esse mesmo Pedro, irmãos, isso aqui é para mim aprender e para ti aprender. Se Pedro teve que orar essa oração, imagina eu e você. Não tem homem grande, irmãos. Quem é o Eliseu? Quem é o Paulo? Quem é o fulano? Quem é o ciclano? Que não tem, que não precisa fazer essa oração. Se o Pedro que andava na sombra de Jesus teve que fazer, isso mostra que eu e você precisamos fazer essa oração. Senhor, salva-me. Agora existe uma outra questão. Aonde que Pedro fez esta oração? E aqui eu quero que você entenda, eu quero buscar um pouquinho o contexto da história. Você sabe como é que é. Versículos antes, Pedro, João, todos os discípulos com Jesus estavam no deserto. E lá no deserto houve aquela primeira multiplicação dos pães. Você conhece a história. Você sabe da história. É assim que aconteceu. E aí Jesus fez aquele milagre maravilhoso. E logo depois do milagre, eu imagino, lá está o Pedro. Ô Pedro, ô João, você viu o que Jesus fez, rapaz? Com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele alimentou aquela multidão toda. Você viu, Pedro? Você viu, João? Você viu, Marcos? Que coisa grandiosa. Jesus diz: parem. Para de falar. Entra no barco e vai adiante. A ideia de Jesus, essa palavra adiante, é o seguinte: vai na frente que eu vou atrás. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus empurra, Jesus impele os discípulos a entrarem no barco. E toca o barco, e o barco entra no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e lá eles vão. Olhe bem, preste atenção no contexto, porque é importante. E a Bíblia diz que Jesus vai para onde? Sobe o monte para orar. Os discípulos dentro do barco, no mar da Galileia, atravessando, indo para Cafarnaum. Jesus sobe o monte e vai para a Galileia. Passa a primeira vigília, passa a segunda vigília, passa a terceira vigília e entra a quarta vigília. A quarta vigília é a última vigília da noite, das 3 até as 6 horas. Tem uma lição linda aqui. Por quê? A essa hora. Olhe bem. A Bíblia diz que o mar se levanta e as ondas começam a bater no barco, no navio, lá na canoinha deles, e eles vão perecer. Eles vão perecer. Eles vão afundar. E aí então Jesus, lá do alto do monte, Jesus desce e começa a caminhar sobre as águas. E vem caminhando sobre as águas ao encontro do barco. E devia ser, irmãos, não vamos deixar nem 3, nem 6. Vamos deixar no meio, 4:30. 4:30 da madrugada. Irmã Ana Cláudia. 4:30 da madrugada. Quem é que já andou de carro, assim, depois da 1h da madrugada? Até clarear o dia. Você já andou? Você está andando de carro, e aí, 1h da madrugada, você só vê aquele vulto grande da montanha. Não é mesmo? Você só vê aquela escuridão.
Você não consegue discernir o que está do lado. Se é um precipício, se é um pasto, se é uma fazenda. Por quê? Por causa da escuridão. Mas já às 3 horas da madrugada, já é diferente. A claridade do dia vai começando a mostrar com mais nitidez o que te rodeia, onde você está. Às 4 da madrugada, com mais claridade ainda. Então Jesus veio exatamente na 4ª vigília encontrar o barquinho. Aquele barquinho representa a igreja. Aquele barquinho é a igreja. Jesus empurra os discípulos para dentro do barquinho e empurra o barco sobre o mar da vida. E o mar da vida se revolta. E lá pelas 4 da madrugada, 4:30, quando eles começam a ver as coisas, Jesus vem caminhando sobre as águas. Amado, você está vendo alguma coisa que Jesus precisa ver? Você está conseguindo ver alguma coisa e que você diz assim: Senhor, tu tens que vir. Igreja Santa do Senhor, nós estamos vendo coisas que estão nos rodeando, que nós temos que clamar: Senhor, me salva. Nós estamos vendo tanta coisa, meu irmão. Nós estamos vendo tanta podridão. Nós estamos vendo tanta injustiça nesse mundo. Nós estamos vendo tanta coisa dentro da nossa própria igreja do Senhor. O vento está se levantando contra. O certo, a pessoa certa vai para a cadeia. O certo está sendo vencido. Parece que o certo, o justo está sendo vencido pelo injusto. O certo está sendo dominado pelo errado. A mentira está vencendo. Nós estamos vendo isso ao nosso derredor. Que é isso? É o mar batendo no barco. É o mar tentando afundar a igreja. É o mar tentando invadir a igreja. É o mar tentando derrubar a igreja. É o mar tentando parar a igreja. É o mar tentando parar o povo de Deus. Nós estamos vendo isso. Dá para perceber isso. Dá para sentir o cheiro da podridão que nos rodeia. Na 4ª vigília. E aí, olha que coisa interessante. Eles conseguem ver. Não era escuro, porque eu não sei se alguém aqui já ficou de noite no mar. É escuro, escuro, escuro. Você não vê 1 metro à frente. É escuro, escuro, escuro. Mas eles conseguiram. É por isso que eu digo que devia ser umas 4:30, aí que já dava para ver ao longe. Eles viram um vulto caminhando sobre as águas. Meu irmão, tudo que você está vendo aí, tudo, todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades, todas as tempestades que você enfrenta, elas estão debaixo, olha aqui, debaixo dos pés do Senhor. Não tem onda, não tem maremoto, não tem vulcão na tua vida que não esteja debaixo dos pés do nosso Senhor. Você pode estar vendo um monte de coisa, mas está abaixo dos pés de Deus. Está debaixo dos pés do nosso Senhor. Está debaixo dos pés daquele que te empurrou para dentro do barco. Foi Ele que te colocou nesse lugar. Ele está acima disso. Aleluia.
Aleluia! Ele tem o domínio das coisas. Não importa. Porque o casamento não interessa o casamento de ninguém. Qualquer dia vai aparecer uma mulher para casar com um cavalo. Pois olha, acima disso está o nosso Senhor. Por mais que haja injustiça, Deus é soberano. Os teus problemas, eles estão debaixo. O Senhor está no domínio. O Senhor tem o controle. O Senhor tem o domínio. Foi Ele, Heitor, que te salvou. É Ele. Os teus problemas estão debaixo dos pés do nosso Deus. Agora, watch this. Because this is great thing. Watch this. Senhor! Deixa eu repetir para você. Quem colocou Pedro dentro do barco? O que esse barco representa? Senhor! Se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus, por favor. Eu quero te mostrar, porque isso aqui eu não vou conseguir dizer com as minhas palavras. Fica lá na cadeira, Jesus, lá no cantinho lá. Eu não sei a distância. A Bíblia não diz quantos passos que Pedro deu sobre as águas, Abner. Mas a Bíblia diz que ele andou por sobre as águas. Lá está Jesus. Eu vejo, sabe, irmãos, eu via isso com os olhos inocentes. Geralmente nós vamos para a Bíblia com essa ideia. O que esse texto quer dizer para mim? O texto não está escrito para ti. Senhor, o que é que tu queres dizer com esse texto? Aí você vai entrar na razão de Cristo. Senhor, fica de pé, Jesus, please. Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ter contigo. Nunca se esqueça. Jesus colocou Pedro dentro do barco. Esse barco representa a igreja. O barco está no meio do mar. O mar está revoltado. O mar quer afundar a igreja. O mar quer engolir a igreja. Não é ondinha, não, irmão. Não é marola. É onda. A Bíblia diz que o mar batia no barco como o martelo bate numa bigorna. Bem, bem, para mudar, para transformar, para quebrar mesmo. E Pedro, no meio daquilo tudo, Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus diz: hello, venha. Eu fico apaixonado com Pedro. Eu vejo Pedro, bota a mão na borda do barco e pá, sai de dentro do barco. Presta atenção, eu quero mudar o teu conceito desse texto. E Pedro começa, a Bíblia não diz quantos, eu imagino 10 metros. Para não ser muito guloso e nem ser muito fraco. E aí a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus. E aí Pedro dá o primeiro passo, olhando para Jesus, e dá o segundo, e dá o terceiro, e dá o quarto, e dá o 10º, e dá, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E ele se aproxima de Jesus. Note o quão perto Pedro está de Jesus. Olhe bem, com exceção da cor, que eu acho que Jesus era um pouquinho mais claro do que ele, Jesus não era muito maior do que ele.
talvez um pouquinho mais magro. Mas era. Jesus não tinha dinheiro para comprar pão. E a comida que Jesus comia não era aquilo tudo. Não era junk food. Então era só para manter de pé mesmo. Jesus era mais magro, com certeza. Talvez até um pouquinho mais baixo. E um pouquinho mais claro. Mas por que eu te chamo para isso? Para você entender que Jesus não tinha um braço excepcional de grande. Pedro não chegou nessa distância de Jesus. Pedro chegou mais perto. Pedro estava aqui assim de Jesus. Agora eu quero te mostrar uma outra questão. Pedro saiu dessa distância. E enquanto Pedro estava nessa distância, pulou do barco e vai em direção a Jesus. Enquanto Pedro está indo em direção a Jesus, olhando para Jesus, a Bíblia diz, olhando, e ele vai chegando perto. Quando Pedro está aqui do ladinho de Jesus, Pedro começa a ouvir alguma coisa. O raio, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que aqui, não foi aqui, você está me entendendo? Não foi aqui, não foi lá, foi quando Pedro estava a menos de 1 metro. Quando Pedro estava a menos de 1 metro de Jesus, a Bíblia diz que Pedro afunda. E aí Pedro faz essa oração: Senhor, salva-me. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que imediatamente Jesus o quê? O quê? Estende a mão. Significa dizer que Pedro estava ao alcance da mão de Jesus. Isso acontece conosco. Agora vamos para o prático. Aplicar isso. Irmão, tem 2 visões isso aqui. E eu quero te dar a primeira primeiro. É claro que a primeira vai ser primeiro. Desculpe. Mas eu quero te dar essa primeiro. Irmão, o Pedro afundou porque ele saiu do barco. O Pedro pereceu nas águas porque ele pulou do barco. Mas pastor, o senhor está equivocado. Não estou, não. Não estou. Mas Jesus mandou Pedro vir. Verdade. Verdade. E por que o senhor diz isso? Porque Jesus quis mostrar para nós. Não interessa quem você é. Não importa o quão forte você pensa que é. Não importa o doutor que você acha que você é. Fora do barco, você vai perecer. E aonde, pastor, que o senhor mostra isso para mim? Jesus tira o Pedro, levanta o Pedro, ergue o Pedro e coloca ele aonde? No barco. Pedro, não interessa, você vai chegar no outro lado, somente dentro do barco. Mas, Senhor, é que tu não conheces o meu barco. Não me interessa, Pedro. O meu barco está batendo muito, Senhor. É melhor você chegar lá todo batido do que você não chegar lá. Você só vai atravessar o barco, Pedro, dentro do barco. Lembra da arca?
Lembra da arca? Na arca tinha macaco. Na arca tinha leão. Irmão, você já chegou perto de um leão? Só a graça do fedor que tem. E o elefante? O que me diz do elefante? Que o serviço do elefante tem que ter um carrinho para pegar. Imagina o cheiro dentro daquilo. Senhor, é que tu não sabe o cheiro do meu barco. É verdade, eu não sei. Mas é preferível você chegar lá catingando. Porque você não vai conseguir, Pedro. Enquanto o Pedro estava olhando para Jesus. Sabe, irmão, enquanto o Pedro estava olhando para Jesus, o Pedro consegue andar sobre as águas. Agora a outra visão. E aí, irmãos, nós estamos numa luta. Nós estamos numa dificuldade. Nós estamos numa tempestade. E aí então nós entendemos que é só Jesus. É só Jesus que vai me ajudar. É Ele quem vai me salvar. Aí enquanto nós estamos na tempestade, enquanto nós estamos na tribulação, enquanto nós estamos em problemas, nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para Jesus. O problema é que quando nós chegamos perto de Jesus, I am the best. Ei, vocês aí do barco, seus medrosos. Olha onde é que eu estou. Você está me entendendo? Quando eu estou perto de Jesus, irmãos, quando eu passei a tempestade, quando eu me sinto seguro ao lado de Jesus, quando eu estou vendo Jesus, eu me encho da minha autoposição. Eu sou o cara. O quê? Eu andei de lá até aqui, por sobre as águas. E agora eu estou... Aí nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. E nós nos enchemos da nossa autoconfiança. E mesmo pertinho de Jesus, nós viemos a sucumbir. Por quê? Porque daí não tem mais necessidade de eu estar olhando para Ele. Não, agora não. Como é que está a conta? A conta está boa, rapaz. O banco está até ligando para mim. Olha, eu tenho aqui um investimento. Você está me entendendo? Vitor está recebendo essas ligações. Luiz também. Hein? Ô, seu fulano, olha, estou vendo aqui que o senhor é um cliente e tal. Entendeu? Está rindo por quê? Ele não ligou, mas vai ligar. Vai ligar. Irmãos, é triste, mas é a nossa realidade. Não preciso mais olhar para Jesus. Mas como? Como é que foi? Mas ele estava tão bem. Não dá para entender uma mulher daquela, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Como é que ele sucumbiu? Como é que ele afundou? Eu lamento, mas eu não invento. É que quando nós estamos perto de Jesus, nós temos essa tendência, Ricardo, de não preciso mais olhar para Ele. Isso aqui tem assim isso aqui tem uma teia. Isso tem abrange. Não, o meu pai é o pastor Eliseu. Está perdido.
Pedro sucumbiu ali. Ele venceu. E quando estava do lado, pensou que não precisava mais. E Jesus mostra para ele. Jesus mostra para ele que não é assim. Primeiro, Pedro, nunca saia do barco. Eu te mostrei isso. Você não vai chegar lá andando por sobre. É a minha igreja que vai chegar do outro lado. Não tem irmão, eu vou te dizer isso aqui em nome de Jesus. Não tem salvação fora do barco. Fora do barco ninguém chega do outro lado. Fora do barco. Tem uma peste satânica, tem um demônio que quase que eu ia dizer que ele saiu do inferno, mas não saiu do inferno. Tem um demônio dizendo que não, agora eu vou ser crente em casa, eu não preciso de ir na igreja. Mentira do diabo! Ele quer que você fique sozinho, lá no mar. Ele quer te pegar nas ondas. Não tem salvação fora da igreja. Você não vai chegar do outro lado a nado, nem andando sobre. É por isso que foi o Pedro. Pedro amava Jesus. Pedro tinha paixão por Jesus. Pedro morria por Jesus. Pedro sacou da espada para defender Jesus. E Jesus sabia, Filipe, do amor que ele tinha por ele. Jesus conhecia o amor de Pedro por ele. Jesus sabia que era um amor fraco, que era um amor falho, que era um amor volúvel, mas era um amor verdadeiro. Era um amor verdadeiro. Fora do barco, que representa a igreja, não tem salvação. Você dá 1 passo, 2 passos, 10 passos, mas você vai sucumbir. É aqui dentro que você vai ouvir um louvor. É aqui dentro que você vai ouvir uma palavra. É aqui dentro que você vai ser abraçado. É aqui dentro que o Senhor vai falar contigo. É aqui dentro que você vai, junto com os nossos irmãos. É aqui dentro que nós vamos vencer as ondas desse mar tempestuoso. Amém? Uma segunda coisa. Em 5 minutos eu acabo. A oração de Pedro sugere que se trata de uma oração adequada para todos que sejam capazes de elevar algum tipo de oração. E a minha observação nessa oração de Pedro é que ela foi uma oração breve. Breve. Qual é o teu problema? Deixa eu abordar umas 2 ou 3 juntas. Quando você está em problema, não fica dando voltas. Ó excelentíssimo e magno e soberano e todo poderoso Deus Jeová, Criador do céu. Já morreu afogado. Já morreu. Ninguém consegue falar debaixo da água. Ô Pedro, meu filho. Right to the point. Senhor, me salva. Deus não precisa que você tenha um curso de teologia para dizer isso. Deus sabe exatamente onde está o teu problema. Deus sabe exatamente onde está a tua falha. Não pensa que você consegue maquiar-se
diante de Deus. Você não consegue. Não pensa que você consegue dizer meias palavras para Deus. Sem falar, Ele conhece o que tu vai dizer. Então vai direto ao ponto, seja objetivo, seja sincero, seja honesto. Você está diante de um Deus poderoso. Right to the point, please. I don't have a time. E abre esse coração. Senhor, o meu problema é esse. Me salva. Irmão, eu não estou falando coisa que eu não passe. Quantas das vezes eu dobro meu joelho e começo, oh Senhor, Tu és santo. Eu sei que eu sou santo. Oh Senhor, Tu és glorioso. Eu sei que eu tenho glória. Oh Senhor, Tu criou. Eu sei o que eu criei, Eliseu. Eu sei o que eu criei. Agora, o que tu está querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer, irmão, que você não deve exaltar, que você não deve agradecer. Agora, não me venha chamar o Senhor de santo quando você tem uma bag que precisa ser esvaziada. Primeiro, esvazia a tua bag diante dele, joga o teu lixo nos pés dele e depois você exalta ele. Você está me entendendo? O Senhor está falando aí. Eu não sei quando vem um pregador de fora que ele fala uma coisa e todo mundo quer pular. Quando eu prego não acontece nada disso. Eu acho que o problema é comigo mesmo. Entendeu? E dão glória e tal, e da internet, até não precisa de volume, que dá para ver só o volume lá, assim, vai lá, outra que igreja. E quando é eu, o negocinho lá nem mexe. Pensa que eu não percebo, né? Eu percebo as coisas. Vai no ponto, meu filho. Já que você não dá glória, pelo menos ri. Pelo menos eu sei que você está aí. Oh, glória a Deus! Vai no ponto, fala com ele. A Bíblia diz, Jesus disse, antes de tu prestares um culto, se você está com a tua oferta na mão para entregar. Uau! Mas eu tenho algo contra com Uzias. Deixa a tua oferta. Uzias, me perdoa, meu irmão. Eu disse isso, eu disse aquilo, eu falei aquilo. E aí você volta. Esvaziou a bag? Está limpa? Aí você volta. E aí você levanta a mão santa. E aí você pode dizer, Senhor, Tu és um Deus de graça. Amém? Glória a Deus. Vem aqui para o som, porque senão eu não vou parar. Deixa eu pular tudo aqui. Oh, Jesus. Embora a pregação de Pedro fosse curta, ela foi inclusiva. Senhor, o que eu quero? Eu preciso que Tu estenda a Tua mão e me salva. Me tira daqui. Me livra, Senhor. A oração de Pedro também foi muito pessoal. E isso nós temos que entender, irmãos. É bom você orar pelo teu irmão, e nós oramos aqui pelos familiares. É bom você orar pelo tio, pelo pai, pela mãe, mas nunca te esqueça. Nunca te esqueça. Mais do que ninguém, você deve orar por você. Lembra-te de ti também. Senhor, me salva. Senhor, me livra. Senhor, me salva. Ela foi uma oração direta. Ela foi uma oração pessoal. Nós temos aqui uma grande congregação. Nós estamos reunidos por muitos motivos diferentes. Talvez algumas pessoas aqui que estão pessoalmente interessadas em Cristo. Porém, se o Espírito Santo, sabe, se nós orarmos e pedirmos mesmo que o Espírito Santo de Deus desça, o Espírito Santo de Deus vai envolver a tua vida. E você vai começar a pedir mais por ti mesmo. Senhor, me salva.
Por último, penúltimo, eu quero ler isso aqui. Fique de pé comigo. A penúltima é essa. A penúltima é essa. A oração de Pedro, irmão Jair, ela foi urgente. Senhor, eu preciso ser salvo agora. Senhor, salva-me hoje. Salva-me agora, Senhor. Eu preciso ser salvo agora, nesse momento. E nós queremos ser salvos. Porque se eu perguntar aqui, quem é que quer ir para o inferno? Não creio que alguém vá levantar a mão. Agora, quem é que quer ir para o céu? Todo mundo quer ser. Agora, eu já ouvi com esses ouvidos que não são pequenos, e que a terra não haverá de comer. Não, eu vou para a igreja, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa. Senhor, salva-me hoje. Salva-me hoje. Não vou mais comentar, você sabe o que eu quero dizer com isso. E a última, para nós encerrar. A eficácia da oração. A Bíblia diz que imediatamente, Samuel, imediatamente, Jesus estende a mão e arranca Pedro da sepultura. Hein? O que você acha disso? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Amanhã é feriado, agora que eu me lembrei. Amanhã é feriado, menino. Eu perguntei para o Uzias, e eu vou perguntar para você. O que a irmã entende, irmã Marcélia, quando a irmã ouve assim de alguém? O fulano de tal está à beira da morte. Fala para mim que eu falo. O que é estar à beira da morte? Você já ouviu isso? Silvio, já ouviu isso? Fulano de tal está à beira da morte. Marcos, já ouviu isso? Todos nós já ouvimos isso. O fulano de tal está à beira da morte, menina. Aí, eu perguntei para o Uzias, o que quer dizer isso, Uzias? Isso quer dizer que vai morrer amanhã. Já chama os parentes. O médico diz, pode chamar os parentes. Se tem alguma coisa para acertar, acerta. Porque o menino está pela bola 7. Uzias me explicou isso. Ele vai morrer amanhã. E Uzias sabe explicar. Aí eu perguntei para o Uzias. Uzias, quem é que não está à beira da morte? Nós somos muito bons para ver que o outro vai morrer. Nós somos muito bons para entender que o outro vai morrer amanhã. O médico disse que ele não passa. Porque se sou eu que estou lá no leito, irmão, você lembra do Chico Anísio? Estava morrendo, o médico já tinha dito, não pode fazer tudo, aí faz porque ele não vai escapar. Ele disse, não, eu vou viver até os 100 anos. Estava com 80, mais 20 ele queria. Na semana seguinte ele morreu. Nós somos muito bons para dizer que o fulano vai morrer. Mas nós não olhamos para nós. E eu quero te dizer o seguinte, eu perguntei para o Uzias, eu disse, Uzias, quantos segundos nós precisamos para morrer?
Faça essa conta. Quantos segundos você precisa para morrer? Maria Rosângela, 2 segundos? Dá para morrer em 2 segundos? Dependendo da morte, até menos. Jesus, então, eu tô com o pé na cova, porque todos nós estamos na iminência de morrer. Não tem. Você morre em 1 segundo. Mas ele estava pregando. Bum! E o que eu quero te dizer com isso? Já que você está nessa situação, que tal fazer essa oração hoje? Senhor, salva-me. Senhor, é bom que tu salva o meu irmão. É bom que tu salva o meu pai e a minha mãe. Mas, Senhor, seria muito melhor se tu me salvasse hoje. Aí eu quero perguntar para você: tem alguém aqui que quer? Tem alguém aqui que quer? Tem alguém aqui que quer fazer essa oração? Tem alguém aqui que precisa sentir essa salvação? Tem alguém aqui que está sentindo que está afundando no mar da vida? Tem alguém aqui que está sentindo que a água está dominando, que os problemas estão engolfando, que a situação está ficando difícil? Tem alguém aqui que está nas tribulações da vida e está sucumbindo? Eu quero te... Levanta a tua mão. Quero que você venha aqui à frente, eu quero orar contigo. Mas eu quero antes saber se tem alguém que quer aceitar essa salvação dele.